Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Aqui, a gente pega textos super profundos e transforma tudo isso em algo que podemos realmente ver, estruturar e entender juntos. Hoje, nós temos um material incrivelmente especial e, olha, profundamente humano. Nós vamos explorar as palavras do poeta Balsa Mello, focando especificamente no poema Entre Sóis e Solitudes. Para quem curte entender a anatomia das emoções, como a gente processa a passagem do tempo, as perdas e os recomeços, bom, esse estudo visual cai como uma luva. Nós vamos descobrir passo a passo como o poeta desenha um verdadeiro arco interior. E já adianto, não é uma jornada sobre ser invencível, de jeito nenhum. É sobre a experiência real, crua e vulnerável de ser humano, sabe? Partindo daquele esforço exaustivo da nossa caminhada diária até chegarmos a uma aceitação luminosa da nossa própria essência. Beleza, vamos direto ao ponto e mergulhar na linha de abertura do poema, que já atinge a gente com uma força absurda. Insistirei na caminhada. A escolha desse verbo não é por acaso, viu? Insistir implica que rola uma resistência, que existe um cansaço ali e que continuar definitivamente não é a opção mais fácil. O poeta coloca a gente de cara com a natureza implacável da vida. O tempo não para, a vida não dá pause para a gente recuperar o fôlego, a caminhada é simplesmente inevitável. Mas o que ele diz logo depois? Para não me permitir recair na recusa de seguir, mesmo tendo que voltar. Ele reconhece aquela tentação gigantesca de ficar na inércia. Quem nunca sentiu aquela vontade de simplesmente recusar o próximo passo, de estacionar no meio do caminho quando a barra pesa? Mas a insistência dele é literalmente um ato de rebelião contra a desistência. E isso já nos leva direto para o nosso primeiro grande bloco temático, a caminhada e a fragilidade. É muito comum hoje em dia a gente ouvir por aí que precisamos ser fortes o tempo todo, né? Que a vida é uma linha reta rumo ao sucesso e que a gente tem que ser invulnerável. Mas o Balsa Mello faz exatamente o oposto. Ele ancora a nossa existência na absoluta vulnerabilidade. Vejam essa linha, que poderosa. Abomino o nunca, somos frágeis demais para ousar ser infalíveis. A palavra nunca é um absoluto, certo? É rígida, inflexível. Quando a gente diz nós nunca vamos falhar, na verdade nós estamos vestindo uma armadura de arrogância que a vida inevitavelmente vai acabar quebrando. E o poeta destrói esse conceito sem dó. Ele nos lembra, com uma honestidade até meio brutal, da nossa fragilidade. Tentar ser infalível não é só uma meta impossível, é, na visão dele, uma ousadia perigosa. Aceitar que a gente quebra não é um sinal de fraqueza, mas sim o primeiríssimo passo para uma jornada autêntica e compassiva com nós mesmos. E olhem como essa autenticidade muda completamente a forma como a gente define o sucesso, o êxito na vida. Normalmente a gente pensa em sucesso como um troféu, uma conquista gigantesca, uma salva de palmas, não é? Mas tem uma redefinição muito radical que o poema traz. Não há êxito se não sepultamos o último passo. O sucesso aqui é aquele ato super silencioso, mas vital, de deixar o passado para trás. É física básica. Para conseguir dar um passo novo, o pé que ficou lá atrás precisa sair do chão. O momento que passou precisa ser figurativamente sepultado. O verdadeiro triunfo não é ficar acumulando passos de qualquer jeito, mas sim ter a coragem de encerrar ciclos. Deixar ir o que já passou para a gente poder de fato avançar. É uma visão muito madura sobre o que é progredir. Só que a vida não acontece apenas em movimentos sob a luz do sol, certo? Quero propor uma reflexão para pensarmos juntos. O que ocorre quando as máscaras do mundo adormecem? Durante o dia, todos nós vestimos nossas máscaras sociais. Somos profissionais supercompetentes, amizades sempre alegres, figuras inabaláveis. O mundo meio que exige essas aparências. Mas chega aquele momento em que a agitação física do dia termina. As luzes se apagam. O que sobra quando aquele barulho lá de fora finalmente desliga? E é exatamente aí que a gente desce para o nosso segundo tema, o mergulho na solitude. Agora, o que chama muito a atenção nessa parte é a transição profunda que a narrativa poética faz, saindo daquele mundo lá de fora e mergulhando de cabeça no universo interior, mostrando que o fim da luz do sol não é o fim de tudo, mas sim o nascimento de uma reflexão guiada por uma luz bem mais suave. Notem essa personificação visceral, a noite mergulha na minha solidão. O texto não diz eu mergulho na noite. Percebem a diferença? É a noite, essa entidade gigante, escura, misteriosa, que toma a iniciativa e mergulha com tudo dentro da nossa solidão mais íntima. Isso ilustra o quanto essa experiência noturna é avassaladora. A noite invade a gente, preenche todos aqueles espaços vazios e nos obriga a confrontar quem nós realmente somos, quando não tem mais ninguém olhando. É uma imagem de uma intimidade quase assustadora com o nosso próprio eu.
Para a gente visualizar isso melhor, vamos colocar essas duas realidades lado a lado. De um lado, a gente tem o mundo externo, o mundo adormecido. O poeta fala sobre aquele momento em que o mundo adormece suas máscaras. Essas máscaras são justamente aquelas aparências decorativas que a gente comentou, as defesas que usamos para lidar com a sociedade. Elas simplesmente se desligam. E em contraste direto com isso, bate de frente a realidade interior. O poema descreve a sensação de caminhar entre silêncios que conhecem meu nome. Imaginem o peso dessa frase. O silêncio que muita gente acha que é só um espaço vazio, aqui é uma presença superativa. É um silêncio que nos reconhece, que tem uma familiaridade profunda com a nossa essência nua e crua, sem os penduricalhos do dia a dia. O que nos puxa para esse nosso terceiro ponto que é essencial: as dores silenciosas e a coragem da gente de encarar esses fardos invisíveis. A gente entra agora num espaço de muita vulnerabilidade na nossa análise, onde o autor simplesmente não foge do luto que não é falado em voz alta. Destacamos esse verso porque ele é, na boa, um dos mais impactantes de toda a obra. Há uma linguagem secreta nas dores que não gritam. É de explodir a cabeça, não é? Nós fomos meio que condicionados a achar que a dor que mais dói é aquela que faz um escândalo, que chora desesperada, que chama a atenção de todo mundo ao redor. Mas o poeta, ele saca que a dor mais profunda, aquele fardo mais pesado mesmo, muitas vezes é o que já perdeu a voz. O sofrimento humano tem a sua própria criptografia, sabe? É uma linguagem secreta que só quem também carrega essa dor calada consegue decifrar quando olha nos olhos do outro. E, já que essa dor não grita, como é que ela escapa? O poeta nos entrega uma imagem de cortar o coração. Ele descreve aquele ambiente interno onde tudo ecoa, sem letreiro, sem grandes anúncios, mas que se denuncia naquele pingo de alma que cai face abaixo. E essas dores mais escondidas apenas escorrem lentamente pelos olhos cansados de carregar ausências. Vamos prestar muita atenção nessa expressão, carregar ausências. O vazio não é leve, de jeito nenhum. O fato de alguém ou de alguma coisa não estar mais ali, isso tem uma massa física, um peso emocional que esmaga. Essas lágrimas que caem não são de um surto repentino. Elas são literalmente a exaustão de sustentar, dia após dia, o peso do que se foi. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a gente acabou de falar sobre a caminhada forçada, sobre a noite que invade a solitude, sobre o peso insuportável dessas ausências. Tudo parecia que ia dar em desistência, numa rendição total. E aí, bem depois de constatar esse cansaço extremo, a gente toma uma rasteira com essa frase super curta, mas monumental: ainda assim, permaneço. Esse é o grande clímax da resiliência nesse poema. De cara, com toda a gravidade daquele silêncio e daquela dor, o espírito humano toma uma decisão superconsciente. E não é uma permanência barulhenta de super-herói, é uma permanência silenciosa, com o pé no chão. É de quem decide com muita bravura que vai continuar existindo e sentindo apesar de absolutamente tudo. Vamos avançar e ver como isso ganha forma e nos tira um pouco daquela melancolia profunda, entrando no nosso último tema: quedas e recomeços. O simples fato da gente escolher permanecer, claro, não significa num passe de mágica que o caminho fica fácil. Significa que agora nós compreendemos a mecânica de estar vivos. A gente entende que até a escuridão tem a sua função. Vejam só como ele desdobra essa metáfora de um jeito genial. Ele diz que até a noite mais profunda necessita das estrelas para não esquecer que a luz continua existindo. Mesmo quando a parada fica insustentável e atinge o limite da escuridão, a tal da noite mais profunda, tem uma coisa fundamental que segura a alma de se perder de vez: a memória da luz. As estrelas aqui funcionam como pequenos, quase minúsculos pontinhos de esperança. Elas não vão transformar a noite em dia, não é o papel delas. O trabalho da estrela é só dar aquele toque, servir como um lembrete de que a luz não foi deletada do universo e que sim, uma hora ela vai voltar. O poema já começa a fechar as suas reflexões, trazendo uma imagem linda da dualidade de tudo isso. Nós vivemos num eterno vai e vem entre sóis que partem e luas que acolhem. O sol que vai embora representa aquelas perdas super dolorosas, mas que são parte da vida, né? Os finais de ciclo, aquele calor gostoso que se despede. Mas, para cada sol que se põe lá no horizonte e deixa a gente, existe uma lua prontinha para nos acolher com um brilho super suave. Um brilho noturno que dá aquele espaço de descanso, de introspecção. É um balanço perfeitíssimo da natureza, da nossa vida. A gente não pode reter a luz do sol para sempre, mas a gente também não é abandonado na escuridão total. Rola sempre um acolhimento. E isso ilustra brilhantemente a próxima reflexão. Viver também é caminhar entre aparências que passam e verdades que permanecem. Dar aquela varrida no céu com os olhos, tentando enxergar além do que é só enfeite e que logo perde a graça,
é mais do que necessário. Afinal, o que é que sobrevive depois da nossa noite mais profunda? Não vão ser as coisas materiais, o status, as máscaras que o mundo exige da gente. O que fica de pé, o que aguenta firme depois da tempestade emocional, são as verdades. É a nossa essência mais crua, a nossa resiliência, a capacidade bizarra que a gente tem de amar e de sentir dor de verdade. Todo o resto, que é só decorativo, mais cedo ou mais tarde o vento do tempo leva. O que desemboca nessa síntese fantástica de toda a nossa análise de hoje. Se a gente tivesse que empacotar a visão do Balsamelo numa fórmula ou no mapa, seria exatamente esse ciclo contínuo. Passo número 1, quedas. Porque a fragilidade está aí, é real, e a ideia de ser infalível é pura lenda. Então, sim, os tombos vão rolar. Passo número 2, recomeços, que é aquele lance de sepultar o último passo. É deixar a falha ou a perda lá no chão de onde a gente acabou de se levantar. E o passo número 3, permanecer. É bater no peito e dizer, ainda assim estou aqui, abraçando os sóis, as luas, as dores e as estrelas. Esse ciclo todo, pessoal, não é um erro do sistema, é literalmente o próprio design da nossa existência. E para a gente ir fechando a nossa explicação de hoje, fica aqui uma provocação para levarmos a sabedoria desse poema para o nosso dia a dia, para o mundo real. Como é que nós vamos achar essas estrelas na nossa própria noite mais profunda? Quando as máscaras finalmente caírem e aquele silêncio começar a chamar o nosso nome, onde é que a gente vai buscar a lembrança de que a luz ainda existe? Resiliência, no fim das contas, não é a falta de dor, é ter um céu interno tão bem mapeado de estrelas que elas deem conta de guiar nossa alma até a manhã do dia seguinte. Pensem nisso com carinho. Vamos abraçar os nossos recomeços. Eu espero demais que este estudo visual tenha trazido luz e clareza para todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço enorme e até a próxima análise.